começar por dizer, contar só um bocadinho a minha experiência sobre a edição com o telemóvel. Eu comecei a editar na Wikipédia com o computador, normalmente, normal, só que eu não tinha muito tempo para depois de um dia de trabalho, por exemplo, sentar-me à frente do computador, porque trabalho também com computadores, não é? E então já não tinha muito tempo e muita disponibilidade. E comecei a editar no telemóvel um bocadinho porque, como não tinha muito tempo e viajo, ando muito tempo de transportes públicos, era uma forma de eu ir editando e matar, como dizia há pouco a Ana, um bocadinho este vício de editar, que é algo que eu gosto muito. Pronto, eu vou. A nossa sessão vai estar organizada aqui em dois blocos. O primeiro bloco chama-se Editar na Wikipédia com smartphone e eu faço esta distinção porque entre o smartphone e a app para Android, porque editar com o smartphone é, por exemplo, ir ao Google, colocar a página da Wikipédia e desde que estejamos logadas com os nossos usernames conseguimos fazer a edição. E explicarei depois nos próximos slides, criei até um atalho no meu telemóvel para ser mais fácil eu poder editar dessa forma. Contudo, a Wikipédia, contudo, foi disponibilizada, ou pelo menos eu tomei conhecimento da aplicação para Android, uh, uh, foi talvez o ano passado e comecei também a explorar essa aplicação. Aqui há diferenças entre editar diretamente, vamos assim chamar, através da Wikipédia, do browser e da app, há diferenças. Contudo, eu aqui, como quero dar o máximo de conhecimento de ferramentas que cada uma delas tem, fiz esta divisão porque no smartphone nós, além de podermos adicionar hiperligações, também conseguimos colocar descrições de artigos e imagens do artigo. Mas como também conseguimos fazer isso na aplicação, eu decidi fazer o mais abrangente possível para demonstrar como é que editar no telemóvel é possível. Um, Vamos então começar com o editar na Wikipédia com o smartphone na parte do adicionar as hiperligações. Antes de começar, eu vou. Todas, a edição da Wikipédia no telemóvel é possível fazer a mesma forma de edição que se faz numa página da Wikipédia, ou seja, entrar na página que pretendemos editar, colocar a editar e começar a editar. Pronto, isso é possível. Mas o que eu vou demonstrar aqui hoje são ferramentas que foram desenvolvidas e que têm um caráter mais automático. Ou seja, são sugestões, tudo isto são sugestões que a própria Wikipédia nos vai dando e tem um caráter mais automático, ou seja, da minha experiência, posso falar isso depois um bocadinho mais convosco no final. Editar no telemóvel, fazer um artigo, por exemplo, de raiz no telemóvel é muito difícil e muito cansativo, tal como está a ferramenta. Por isso, são pequenas edições que são muito importantes e que nos mantêm muito. Percebemos o quão importante fazer hiperligações, de escrever artigos, porque são pequenas edições que vão ficando na Wikipédia, que o próximo utilizador que faça uma pesquisa terá uma vida mais facilitada, terá acesso a um melhor conhecimento, a um melhor e a um maior conhecimento. Então vamos começar pelo editar a Wikipédia com o smartphone. Então, a apresentação vai ser neste formato, ou seja, nós vamos ver sempre prints do telemóvel, está bem? Que creio que é a melhor forma de demonstrar como é que se pode editar. Então, nesta primeira imagem, eu não sei se eu ao passar assim conseguem ver se eu estou a fazer algum. Se o cursor aparece, acho que sim. Pronto.
Então, aqui na primeira imagem vem o meu fundo de ecrã, não é? E vem aqui este símbolozinho que é o símbolo da Wikipédia. E que lá está, eu tenho este atalho aqui, eu tenho este atalho no meu telemóvel, mas se nós fizermos um Google ir ao Google e colocarmos wikipedia.pt ou colocarmos o endereço pt.wikimedia, pronto, facilmente chegaremos a uma página da Wikipédia. Depois só temos que nos logar, e isso é obrigatoriamente, eu aqui não exploro aqui o login, mas o login é exatamente igual como o login que é feito no computador e que neste segundo slide tem a ver com este bonequinho aqui que nós temos, que nos permite, carregando, fazer diretamente o login. Eu estou normalmente sempre logada, pronto, portanto raramente faço logout. Então, na página principal da Wikipédia, no telemóvel, nós temos do nosso lado esquerdo, logo ao lado do nome da Wikipédia, 3 tracinhos, que são um conjunto que clicando nesses 3 tracinhos, que é este ponto 1 da segunda imagem, é possível chegar a um conjunto de definições em que encontramos, por exemplo, um campo 2 que se chama definições. Ao clicarmos nas definições, nós poderemos escolher aquilo que nos permite editar e ter estas edições sugeridas na Wikipédia, que se chama modo avançado. Ou seja, se nós lermos até aqui, diz-nos modo avançado, modo avançado de acesso fácil a páginas de discussão, páginas de histórico, ferramenta do utilizador e outras ferramentas de edição. E é sobre estas outras ferramentas de edição que eu vou apresentar agora no próximo slide. Então, nós selecionamos este modo avançado e selecionado este modo avançado, eu vou voltar atrás só para mostrar, se repararem, o cabeçalho é sempre igual, tem sempre a Wikipédia, tem sempre a lupa é o sinal de pesquisa, de eu poder pesquisar o que quiser na Wikipédia, este sinal de sino são notificações para o utilizador e depois esta bonequinha que está aqui ao lado identifica-nos a nós como utilizador e ela permanece sempre em todos os ecrãs da Wikipédia, sim, da Wikipédia. Pronto, então, voltando, vou agora clicar no símbolo da boneca e que é este passo 1, e no passo 2 eu vou escolher eu tenho já o meu username, que neste caso o meu username é Rita F. Matos, e eu vou clicar em Rita F. Matos e vou para a minha página do utilizador. E na minha página do utilizador, que é este segundo ecrã de telemóvel, eu vou encontrar a minha página do utilizador, tem página principal, a minha página de usuário e discussão, tem também aqui o meu e-mail que eu ocultei, e depois vai-nos aparecer um quadro que se chama Edições Sugeridas. E é aqui que nós vamos começar a editar. E nós aqui podemos iniciar, portanto, podemos clicar aqui no 3, onde diz ver sugestões, como podemos clicar aqui nesta seta em edições sugeridas. No caso, eu fiz aqui este teste porque eu já tenho vários filtros utilizados. Eu tenho 2 tipos tenho que, neste bloco de edições sugeridas, eu tenho dois tópicos que eu tenho que escolher. Eu tenho que ir a este ponto 4, selecionar tópicos, e também vou ter que selecionar os tipos de edições, que é o que se refere a este ponto 5. Até aqui, qualquer dúvida, se calhar depois ou no fim, não sei, como se sentirem mais confortáveis, se quiserem ir escrevendo e depois responder-me, eu posso responder e voltar aos slides no fim, como não se sentirem melhor.
Então, eu vou ter que, para poder utilizar a ferramenta de edições sugeridas, selecionar os tópicos sobre os quais quero editar e selecionar o tipo de edições que quero fazer. E então vamos entrar primeiro neste ponto 4, que é selecionar os tópicos. Ao fazer a seleção de tópicos, eu aqui vou escolher, lá está, os tópicos sobre os quais quero editar. Eu posso editar sobre cultura, dentro da cultura posso editar sobre arquitetura, sobre arte, posso editar sobre tudo de cultura e para isso basta clicar nas opções que eu quiser. Em fim último, eu posso editar sobre tudo, selecionar todos. E que tópicos é que nós temos? Aqui temos os tópicos ligados à cultura, história e sociedade, tecnologia e matemática e religiões. Eu, para este workshop, escolhi editar biografias de mulheres. E escolhi, se repararem aqui no ponto 4.1, eu cheguei, selecionei e ele grava automaticamente e eu já escolhi o meu tópico. Eu carrego em concluído, escolho, carrego em concluído e já escolhi o tópico sobre o qual quero editar. Como eu disse, eu também tenho que selecionar o tipo de edições, ou seja, que tipo de edição é que eu quero fazer na Wikipédia. E para isso vou ao tal ponto anterior 5 e vou dar a este segundo ecrã que se chama selecionar tipo de edições. E eu aqui tenho três tipos de grau de dificuldade de edições. Tenho edições mais fáceis, tenho edições médias e tenho edições difíceis. Estes dois últimos ecrãs de telemóvel mostram todas o tipo de edições que podem ser escolhidas. E eu posso escolher todas as edições todo o tipo de edições que pretenda fazer. Hoje, nesta sessão, e tal como eu disse inicialmente, e porque eu acho que para um primeiro workshop sobre editar, uma primeira abordagem à edição no telemóvel, parece-me, pela minha experiência, parece ser uma forma mais fácil de o fazer. Nós vamos trabalhar com as tais sugestões mecânicas, ou seja, são sugestões que nos são dadas pela Wikipédia e que a nós nos cabe aceitar ou não. Tá bem? Temos sugestões mecânicas fáceis, como adicionar hiperligações entre artigos, que é essa que eu vou ensinar aqui dentro desta ferramenta. Temos as médias, que dentro das sugestões mecânicas, temos adicionar uma imagem a um artigo sem ilustrações e temos ainda adicionar uma imagem à secção de um artigo. E depois temos as difíceis que não têm qualquer tipo de sugestão mecânica. Estas duas últimas, adicionar imagem a um artigo sem ilustração e adicionar uma imagem à secção de um artigo, as que são são sugestões mecânicas de caráter médio. Eu hoje não vou demonstrar como é que aqui via browser se faz este tipo de edições, porque vou fazê-lo depois na app, apesar de ser uma experiência um pouco diferente. Então vamos avançar aqui com adicionar hiperligações. Rita, Só voltando aqui posso, atrás. posso fazer uma sugestão só para perceber se toda a gente chegou até aqui, conseguiu marcar estas coisas? Temos uma pergunta da Rita Sepa. Qual Ok. o nome da ferramenta em inglês? Qual o nome da ferramenta em inglês? Oh, Rita, mas queres editar na Wikipédia em inglês, é isso? Não, não, é que eu tenho a minha Wikipédia em inglês e não estava a conseguir encontrar. Ah, pois. E nestes primeiros slides, e a visualização da Wikipédia em inglês não é a mesma coisa? Ou seja, tu pelas imagens não tens os tracinhos, não tens Sim, tenho, mas não estava a conseguir encontrar. Então é assim, Rita, eu posso depois, no fim, tentar ver como é que se chama, está bem? E depois, Combinado? está bem? Pode ser? E Claro, obrigada. depois, pronto, como a sessão também está a ser gravada, depois também, ou no fim falamos melhor e eu se calhar tento ver como é que se chama. Tá. Pois eu preparei tudo para, como, tudo em português, portanto, há essa condicionante. Então, posso continuar? Sim? Não sei se há mais alguma questão. Não. Ok. Então vou dar continuidade aqui.
Então, vamos à primeira edição mecânica, que se chama Adicionar hiperligações. Esta edição tem um caráter, é considerada fácil, é um tipo de edição fácil, e o que nos vai aparecer é a Wikipédia vai sugerindo artigos e vai-nos dizendo os artigos que necessitam de ter mais hiperligações dentro do artigo. Por exemplo, aqui eu escolhi, neste caso, a sugestão que se repararem, a sugestão que aqui me apareceu foi da Clementine Hunter, que era uma artista folclórica negra. E a Wikipédia está-me a dizer que este artigo precisa de adicionar que eu posso adicionar hiperligações neste artigo. Eu clico no pontinho 1, onde diz editar, está bem? E eu vou logo imediatamente para um segundo ecrã, onde vão-me ser dadas sugestões de hiperligações. Ou seja, automaticamente vão aparecer palavras ou expressões selecionadas e cabe à pessoa que está a editar na Wikipédia saber ou indicar se concorda ou não com essa hiperligação. Por exemplo, neste caso, aparecia aqui na frase: Hunter também trabalhava por um salário como trabalhador agrícola, colhendo 150 a 200 libras de algodão no dia. Neste caso, a Wikipédia sugere-me criar uma hiperligação para a palavra salário e mais no final do ecrã, pergunta-me: este texto deve ter uma hiperligação para o seguinte artigo, e o seguinte artigo chama-se salário, e começa por dizer: salário ou remuneração é um conjunto de vantagens habitualmente atribuídas. Neste caso, parece-me que sim, que é isto a que se refere este artigo, salário. Mas, se eu não soubesse, eu poderia clicar aqui em salário para ler melhor o artigo e perceber se esta hiperligação fazia ou não sentido. Eu cliquei em sim, eu quero fazer esta hiperligação e, se repararem logo no ecrã imediatamente a seguir, eu ainda considerei que a hiperligação adolescência podia ser, que a palavra adolescência podia ser hiperligada para um artigo que se chama adolescência e que a palavra Texas podia ser também hiperligada para um artigo chamado Texas. Se eu concordar com se eu quiser publicar estas sugestões, então, estas hiperligações, então eu vou ao ponto 3, clicar em publicar, está bem? Se eu quiser também, além disso, continuar a acompanhar os desenvolvimentos que outros editores colocam nesta página, eu posso também clicar em vigiar esta página. Ou seja, eu depois serei notificada naquele tal sininho que tínhamos visto lá atrás, todas as alterações que forem feitas na página da Clementine Hunter. Neste caso específico, eu optei por não vigiar esta página. O que vai acontecer, desculpem, ok. O que vai acontecer é no final, depois de eu publicar, eu vou receber uma mensagem: a sua edição foi publicada, continue e obrigado. E eu vou ter aqui mais uma seta para poder ir escolhendo páginas e à medida que vou escolhendo editar ou não, só terei que clicar sempre em adicionar hiperligações entre os artigos. Contudo, e tornando-se, e sendo isto também uma sugestão mecânica, muitas vezes acontecem algumas propostas que talvez não sejam as mais indicadas. E por isso é que eu também posso escolher sim, eu quero criar a hiperligação ou não, eu não quero criar a hiperligação. Neste slide, o que é que eu tenho aqui? Um conjunto de prints de sugestões que me foram dadas de hiperligações e com as quais eu decidi e que eu não concordei por várias razões.
e eu posso explicar. Por exemplo, numa página foi-me sugerido que eu fizesse uma hiperligação da palavra departamento para um artigo na Wikipédia chamado Departamentos de França. Ou seja, claramente lendo o artigo que dizia na carreira, nesta primeira imagem, em 1942, seu interesse pela cristalogia, desculpem, a levou a trabalhar no departamento de pesquisa, ou seja, isto é um departamento de pesquisa, possivelmente de uma instituição de ensino superior ou de um laboratório, e a hiperligação que me dá é Departamento de França. O que é que eu fiz aqui? Neste caso, em vez de clicar no sim, eu cliquei no não. O outro exemplo é outro artigo, que é o segundo, que diz junto com as brasileiras Fabiana e Debinha. E a hiperligação que é dada para as brasileiras é para um artigo da Wikipédia que se chama As Brasileiras, que é uma série de televisão brasileira coproduzida pela TV Globo. Claramente, para mim, aqui não é uma hiperligação correta, portanto, eu cliquei novamente não. O outro exemplo ela era após o terremoto de Bama em 2003, ela ajudou a organizar um esforço de socorro para coletar alimentos. Eles propõe-se uma hiperligação da palavra socorro para a cidade de Socorro do Novo México e eu também considerei que não era uma hiperligação correta. O último exemplo que trago é um exemplo na frase: foi enterrada perto do Duque Jorge II numa sepultura comum no jardim da igreja de Meiningen. E a hiperligação que me propõe é a sepultura banda, e que eu também considero que não é uma hiperligação correta. Ou fazer esta, ou optar sempre nestes 4 exemplos que dei aqui por considerar que não era a hiperligação correta, a Wikipédia pede-me ajuda e pede-me para indicar porque é que esta hiperligação não é boa. E indica-me 4 motivos. Praticamente todos sabem o que é. É o primeiro motivo. Ligação a artigo incorreto, por exemplo, ligar a palavra lua ao artigo planeta. O texto devia incluir mais palavras ou menos, por exemplo, Sofia de Melo Brainer em vez de Sofia ou outra. Normalmente, pela minha utilização, eu costumo utilizar ligação a artigo incorreto, e que seriam, por exemplo, a maior parte dos exemplos, estes 4 exemplos seria essa a justificação que eu iria dar, mas também utilizo muitas vezes o texto devia incluir mais palavras ou menos. Eu normalmente, por opção, aliás, eu nunca utilizei a primeira, praticamente todos sabem o que é. Eu sempre que eu considero que a hiperligação faz sentido, eu faço a hiperligação. Este é aqui a primeira viagem sobre a edição no telemóvel, editando via browser, está bem? Não sei neste momento se alguém tem alguma questão, porque de seguida eu começava já a falar um bocadinho sobre editar através da app de Android. Não sei, posso ver aqui. Ana, ajuda-me só a ver se há alguma questão. Não, até agora ninguém mais pôs questões. Não sei se alguém quer. Também podem pôr as mãos no ar, se quiserem, temos Sim. pouquinhas pessoas, podemos falar. Ahm, Se acharem que devo voltar atrás ou repetir, se acharem que não estou a ser bastante claro o suficiente, por favor, digam. sim, também se podem dizer se estão a conseguir acompanhar ou não Sim, no sim. vosso É. telemóvel. Uhum. Pronto. Vamos dar Pronto. a regra dos 10 segundos. Sim. Não há dúvidas, então Não. seguimos. Então, pronto, vamos seguir. Então, vamos passar à outra, à edição, então, editar na Wikipédia com Android, edições sugeridas. Então, como eu disse, eu comecei por editar via browser, depois, entretanto, vi que havia uma app
que foi desenvolvida e que essa app me permitia editar na Wikipédia. Pelo que sei, a app é bastante, não, ou seja, não é assim uma coisa que tenha sequer 5 anos, acho que tem pelo menos a que eu tenho, portanto, é uma coisa que eu acho que é relativamente recente. Ahm, Visualmente, a app permite-nos ver, ou seja, para o utilizador que é leitor através da app, se calhar a visualização é uma visualização mais interessante, poderá ser mais interessante. Ah, mas para a edição é um bocadinho diferente, ou seja, do editar no computador. Sobre a app, o que nós temos que fazer numa fase inicial depois de descarregar a app, não é? É fazer o login. Eu também não coloquei aqui esses slides, porque é fazer o login normal, como se faz em qualquer aplicação de telemóvel, está bem? E eu vou dar a este primeiro ecrã em que a Wikipédia me dá as boas-vindas, não é? Eu tenho logo num primeiro ecrã um artigo em destaque, mas eu não me foquei aqui nessa parte, poderá ser para outra sessão, se nos quisermos debruçar, como por exemplo sobre ler artigos da Wikipédia no telemóvel, porque aqui nesta página inicial nós inclusive podemos escolher que tipo de informação nós gostamos de receber mais, de receber menos, conseguimos ver quais foram os artigos mais lidos naquele dia, pronto, conseguimos ver uma série de informações, mas normalmente começa sempre aqui com um artigo em destaque. Pronto, estando eu dentro da aplicação, eu vou clicar nos 3 pontinhos, neste número 1, e neste número 1 eu vou clicar em explorar. Então, Sim, se calhar valia só a pena avisar, não é? Que realmente a app para Android e para sim, iPhone, não faz mal, sim. para Android e para iOS, não é? Para iPhone há uma diferença muito grande no desenvolvimento das duas apps. Então, a Rita focou-se no Android porque ela é uma utilizadora de Android, mas também porque realmente a app está muito mais desenvolvida. No iOS é um bocadinho mais limitante. Dá para fazer algumas coisas, nós já tivemos a ver, eu tenho iOS, não é? Depois, se alguém tiver iOS, nós podemos falar um pouco no final, ver algumas diferenças, mas pronto, era só porque era importante dar esta nota agora nesta fase para quem tem iOS. Nem sempre vai ser possível fazer tudo, mas é possível fazer algumas coisas, está bem? Obrigada, Ana, é isso mesmo. Peço desculpa, é sempre tendo por base o Android, é sempre ter por base, porque a minha experiência enquanto utilizadora é essa mesmo. Então vamos voltar aqui ao segundo ecrã. Eu vou, neste segundo ecrã, após ter clicado nestes 3 pontinhos ao lado do sino, vou escolher a parte de explorar e que é este ponto 2, e eu chegar ao ponto ao clicar em explorar, vai-me aparecer um ecrã um ecrã que eu vou fazendo scroll e que me aparece com várias informações, por exemplo, sugestões para eu ler determinado artigo, sugestões para eu consultar os artigos mais lidos, por exemplo. E também me aparece algo que se chama edições sugeridas. Além de aparecerem as edições sugeridas, eu também, se repararem, na barra final, desculpem, se calhar não utilizo muito bem os termos, mas sim, no rodapé do ecrã, o meu rodapé, após eu ter clicado em explorar, mudou um bocadinho, não é? Ou seja, deixei de ter a visualização do guardar, língua, localizar no artigo, tema e índice, e passei agora a ter um rodapé com as secções explorar, gravado, pesquisar, edições e mais. Eu, para fazer edições sugeridas, lá está as tais automáticas que a Wikipédia me pode dar, eu posso ou clicar
após fazer lá no meu scroll em mais edições sugeridas, onde está o primeiro ponto 3, ou posso clicar diretamente em edições. Pronto, qualquer uma delas vai-me dar a este ecrã final. E quais são as edições sugeridas que a aplicação me permite, me dá? Possibilita-me fazer descrições de artigos, que é um pequeno resumo que quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, na Wikipédia, por exemplo, vamos imaginar, se eu colocar Ana Vieira, a probabilidade de haver muitas Anas Vieiras é grande. Eu podia ter trazido aqui um exemplo, pronto, mas veremos a seguir. Mas esta descrição é um breve resumo sobre quem é aquela pessoa, ou o que foi aquele evento, ou o que foi, ou que planta é aquela, ou que alimento é aquele. É uma breve descrição do artigo. Permite-me também adicionar imagens, aos artigos, legendar imagens e etiquetar imagens. Colocar imagens no artigo, percebemos, adicionar a imagem, ilustrar, por assim dizer, o artigo, legendar imagens, é isso mesmo, colocar uma legenda numa imagem que pode ou não estar no artigo, e etiquetar imagens, colocar etiquetas na imagens é como se fosse uma catalogação, ou seja, para uma forma mais fácil de, pesquisando sobre determinado tema ou termo, me apareça todas as imagens que estejam associadas àquela etiqueta. Se repararem aqui, eu não tenho aqui o grau de dificuldade que tinha quando editava em browser, ou seja, eu não tenho aqui o tipo de edições que quero fazer e nem me deixa selecionar tópicos. Esta é uma das grandes diferenças entre editar na aplicação ou editar em browser, ou seja, eu aqui eu não tenho nenhum temas que possa escolher, nem tenho graus de dificuldades que também possa escolher. Mas lá está, são edições sugeridas, vamos sempre pensar que aqui a ferramenta está pensada para edições mais mecânicas, que não impliquem tanto a escrita, pronto, um outro tipo de escrita, implica só apenas normalmente selecionar ou fazer pequenas frases. Esta ferramenta, pronto, está pensada mais nesses moldes. Eu vou fazer a apresentação, vou explicar-vos como é que se podem fazer descrições de artigos, que é o ponto A, e adicionar imagens, que é o ponto B, ponto C, legendar, e também como colocar etiquetas de imagens. Aqui eu normalmente costumo utilizar mais, e a que eu gosto mais, que costumo fazer mais, são as descrições de artigos. São aquelas que eu gosto mais, e até porque, sinceramente, acho que depois fico com o bichinho de ler mais sobre aquele determinado assunto. E também legendar imagens. São as duas, é o A e o C, normalmente as que eu utilizo mais, mas também utilizo muito imagens do artigo e etiquetas de imagens. Então vamos passar aqui para as descrições de artigos. Então, eu escolhi, só voltar aqui atrás, eu escolhi nas descrições de artigos, escolhi aqui o adicionar, está bem? E clicando em adicionar, vão começar-me a aparecer sugestões de artigos. Nesta primeira imagem, vamos ver aqui, aparece-me para eu adicionar uma sugestão, adicionar uma descrição ao artigo da Susana Racmo. E permite-me adicionar a descrição, ou se eu não quiser adicionar nenhuma descrição a este artigo, eu posso, nas setinhas, dar sequência e a Wikipédia vai-me dar novos artigos para eu adicionar a descrição. Eu, neste caso, decidi adicionar uma descrição. O que nos aparece normalmente é sempre o nome do artigo e depois logo o primeiro grande parágrafo do artigo.
Ah, por vezes o primeiro parágrafo não nos permite perceber bem sobre que temática é aquele artigo, mas nós podemos sempre clicar para ler mais um bocadinho e depois escolher se queremos ou não adicionar a descrição. Neste caso, para mim, pareceu-me acessível perceber quem era a Susana e decidi adicionar uma descrição e a descrição que eu adicionei, clicando em adicionar descrição, aparece-me este segundo ecrã, em que me pede sempre descrição do artigo. Eu escrevi patinadora artística finlandesa e aqui aparece sempre, sempre, sempre este sinal de alerta que diz: verifique por favor que a sua descrição está em português, pode ignorar este aviso, escreveu a descrição em português. A aplicação não percebe se eu estou a escrever ou não em português, mas sempre aparece sempre esta mensagem para nós verificarmos se estamos a escrever em português ou não. Isto porque eu estou a fazer edição na Wikipédia em português, que é importante também referir isto. Eu descrevi então este artigo como patinadora e artística finlandesa e decido publicar, clicando aqui neste ponto 3. Ao clicar no ponto 3, pede-me a aplicação que eu verifique se é mesmo esta descrição que eu quero colocar. Eu, neste caso, escolhi que sim, publicar. Mas podia querer rever novamente a descrição e só tinha que clicar na seta, porque podia ter detectado que afinal tenho aqui um erro ou alguma coisa que não está bem escrita ou que afinal esta não é a descrição correta, e eu neste caso decidi publicar. Neste último slide, o que é que eu queria demonstrar? Eu queria demonstrar-vos que, pesquisando depois na Wikipédia, novamente através da aplicação por Susana Ramco, neste caso foi só Susana, e explico já porquê, eu cliquei em Susana e já aparece a descrição que eu escrevi, que é a patinadora artística finlandesa. Mas aparecem, por exemplo, neste caso em específico, neste caso da Susana, aparecem aqui mais duas Susanas que, se repararem, não têm descrições. E aqui, e por isso é que eu coloquei aqui uma caixinha a vermelho, nós podemos sempre que, utilizando a app, verificarmos que existe o nome do artigo e se por baixo não constar nenhuma descrição, então, e se queremos descrever esse artigo, então é clicar no artigo e colocar a descrição. Vou-vos mostrar o exemplo, por exemplo, que é o slide seguinte, e passo já para o slide seguinte, que me aconteceu, por exemplo, aqui com a Chuming Silveira, que eu estava na app e que me apareceu que a Chuming Silveira era um dos artigos mais lidos no dia 21 de outubro, e eu vi que a Chuming não tinha descrição, porque se repararmos os artigos seguintes, tínhamos o orelhão tipo de telefone público e depois tínhamos um terceiro artigo não muito que era o Maníaco do Parque, que também tinha uma descrição, e o Ano Sem Verão, que também tinha uma descrição, mas a Chuming não tinha uma descrição. Então decidi clicar na Chuming e a visualização que eu tenho é a visualização que está nesta segunda imagem, que diz adicionar descrição do artigo. Eu adicionei, tal como fiz anteriormente, no slide anterior, cliquei no mais, adicionei a descrição do artigo, disse qual era a descrição, escrevi a descrição que queria que achava correta para descrever este artigo. Cliquei depois, cliquei no publicar, ele pede-me para eu verificar se é mesmo esta a descrição correta, eu clico em publicar e de seguida eu faço a pesquisa pela Chuming Silveira na Wikipédia e já me aparece a descrição da Chuming. Ou seja, esta adicionar descrição do artigo é uma outra visualização diferente daquela que tinha colocado no slide anterior. Mas lá está, é como digo, se fizerem uma pesquisa rápida, que é outro exercício que eu também muitas vezes faço,
é às vezes ir ao pesquisar na aplicação, não é? Vou pesquisar uma página na Wikipédia e coloco, por exemplo, nomes. Como apareceu ali o caso da Susana, sei lá, eu já coloquei Maria e aparece uma lista das Marias que não têm descrição e eu vou a todas as páginas que têm o nome Maria que não têm descrição e vou tentando adicionar a descrição do artigo. Pronto. Aqui terminamos a parte mais específica da descrição dos artigos. E se calhar passava já para o ponto B, tá bem? Que é as imagens de artigos, tá bem? Então, nas imagens dos artigos, imagem de artigos, ou seja, vamos sempre àquele ecrã final que eu enumerei com A, B e C, e eu agora vou para o ponto B e quero adicionar imagens do artigo. Eu nesta ferramenta ou nestas edições sugeridas vou mostrar-vos uma imagem que eu achei que é uma imagem sugerida correta e que me parece correta, e vou-vos também mostrar um exemplo do que é que acontece quando se opta por não adicionar determinada imagem que é sugerida. Então, neste caso, o primeiro ecrã eu cliquei, vamos sempre lembrar, eu cliquei quero adicionar uma imagem e o primeiro ecrã que me aparece é uma breve, é o artigo, o nome, neste caso é a Camila Valieva, que é uma patinadora artística sobre o gelo russa. A Camila é-nos mostrado uma breve, assim, o primeiro parágrafo sobre de quem é a Camila e pergunta-nos a aplicação: você adicionaria esta imagem ao artigo? E colocam-nos esta imagem. Esta aqui é um tipo de imagem que se calhar é fácil de perceber, ou conhecendo ou não a Camila, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber bem que imagem é que é, porque não conhecemos se calhar todas as pessoas, não sabemos quando são imagens de edifícios e nos perguntam se aquilo, por exemplo, aparece um conjunto de prédios e perguntam-nos assim, num artigo sobre a cidade de Lisboa, vamos imaginar, se aquele conjunto de prédios faz sentido colocar naquele artigo. Ora, eu tenho que perceber se aquele conjunto de prédios. Eu não sei, eu não conheço aqueles prédios, portanto, eu não sei se eles fazem parte ou não da cidade de Lisboa. E como é que eu vejo essa informação? Eu posso sempre clicar na imagem e nos metadados da imagem eu consigo perceber em inglês, normalmente estão em inglês, porque estas imagens são imagens que estão noutra ferramenta da Wikimedia, que é o desculpem, que é desculpem, está-me a faltar o nome. Common. Que é Common. exatamente, que é o Commons, que é outra ferramenta que existe na Wikimedia, que é o banco de imagens, é um banco de imagens, e lá eu conseguirei perceber se faz sentido, se eu não conseguir interpretar aquela imagem. Pronto. Neste caso eu consegui perfeitamente interpretar esta imagem, e perguntam-me se eu quero associar esta imagem. Eu vou clicar dizendo que sim e pedem-me para eu legendar esta imagem. Eu optei por colocar o nome da Camila Valieva e pedem-me também, e é opcional se nós quisermos, para colocar um texto alternativo que eu normalmente faço. O texto alternativo é algo que é muito importante, nós já tivemos inclusive aqui uma sessão a explicar a importância dos textos alternativos, que são descrever imagens, ou seja, neste caso expliquei que é uma rapariga sentada, tem o cabelo comprido castanho, com camisola preta e casaco azul e com uma medalha na lapela.
E ainda posso, e eu podia clicar só em continuar, mas eu ainda posso ir às configurações avançadas, clicando aqui em configurações avançadas, e posso escolher no artigo onde é que quero que esta imagem se posicione. Se quero que o texto deve ser em torno da imagem, se a posição da imagem é à direita, se o tipo da imagem é uma miniatura, se o tamanho da imagem por omissão. Normalmente, eu raramente vou às configurações avançadas. Esta terceira imagem que eu aqui demonstrei é só para demonstrar o que é que são as configurações avançadas. Mas normalmente eu aceito, até porque eu tenho depois, e na imagem seguinte conseguimos ver isto, a antevisão de onde é que a imagem fica colocada, portanto, normalmente é isso que faço, ou seja, não faço a escolha não vou às configurações avançadas. Eu clico então em continuar. Se fui às configurações avançadas, clico em guardar e depois nesta quarta imagem ele pede-me para dizer para verificar se é mesmo esta imagem e se é mesmo esta legenda. Eu que quero associar este artigo, eu clico em continuar. Quando vou dar a um outro, estou quase a publicar, mas ele ainda me pergunta de que forma é que eu melhorei esta página, ou seja, que edição é que eu fiz nesta página, e dá-me um conjunto de sugestões, estas pequenas sugestões que aqui aparecem em baixo. Ou seja, eu já não tenho que escrever, por exemplo, adicionei uma imagem ao artigo, ele vai-me sugerir formas vai-me sugerir indicações para eu indicar como é que melhorei a página. Eu, neste caso, cliquei em imagem adicionada e aqui também eu posso escolher se esta edição é uma edição menor. Eu normalmente não faço qualquer tipo de. Não faço esse tipo de. Nunca escolho, não faço essa escolha se é uma edição de menor ou maior, nem quero entrar por aí, e posso escolher também vigiar esta página que tem a mesma funcionalidade que tem aquela vigiar esta página que expliquei lá mais atrás, está bem? O último slide mostra a página da Camila já com a imagem publicada e aqui está aquela imagem que eu escolhi, que disse que sim, que achava que devia fazer parte deste artigo, já se encontra publicada. Pronto. Isto é um exemplo em que a imagem que me é proposta pela aplicação é a imagem que eu considero que deve constar no artigo. No slide seguinte, eu vou-vos mostrar neste slide o que é que acontece quando a imagem que me é sugerida eu considero que não deve constar do artigo. Neste caso, o artigo que me foi sugerido foi a Federação Nacional dos Professores, era um artigo sobre a Federação Nacional dos Professores, que é uma federação sindical de sindicatos de professores portugueses, que aqui eu tenho sempre esta possibilidade de ler mais, ou seja, aquilo que eu dizia lá atrás em relação à imagem, que eu não sei bem se esta imagem faz sentido para este artigo, mas eu posso sempre ler mais o artigo para saber mais a que é que este artigo se refere, tal como eu posso também ver a imagem, não é? Neste caso, eu optei, e é a segunda imagem, este 1.1, de ler mais sobre o artigo, para perceber o que é que este artigo falava, para perceber se a imagem que eu queria adicionar, se a imagem que me era sugerida era ou não de adicionar, e eu fui ler o artigo que me explicou o que é que era a Federação Nacional dos Professores e quem é que era membro desta Federação Nacional, que é a FENPROF. Ok, fiquei esclarecida sobre o que era o artigo, voltei outra vez à imagem, fui à imagem, cliquei na imagem que é este 2.1, esta terceira imagem, para eu ver, para ter mais informação sobre a que é que esta imagem diz respeito, e a imagem é uma imagem, lá está, carregada no Commons, não é? Cujo título é Reunião com a FENPROF Lisboa, janeiro de 2024. Diz-me que as fotos são da Ana Mendes,
ou a descrição de imagem foi Fotos Ana Mendes, o autor foi o EsquerdaNet, que foi colocado, que foi carregado nesta base neste banco de imagens, o Commons, em 24 de janeiro, e diz que a fonte será a reunião com o FENPROF Lisboa, janeiro de 2024. Olha, esta imagem para mim era uma imagem que não fazia sentido estar num artigo sobre a Federação Nacional dos Professores. Portanto, eu, quando voltei ao ecrã inicial, eu optei por não. Mas eu também podia ter optado por outra coisa, eu podia ter optado por não tenho a certeza. E nada, ou seja, eu clicava em não tenho a certeza e seguia para uma próxima sugestão. Neste caso, eu optei por não. Eu acho mesmo que não faz sentido colocar esta imagem neste artigo. E nesta última imagem, neste último ecrã, perguntam-me então porque é que eu acho que esta imagem não faz parte neste artigo. E eu tenho as opções: a imagem não é relevante, não há informações suficientes para decidir, a imagem é ofensiva, a imagem tem baixa qualidade, não entendo deste assunto ou outra opção. Neste caso, eu achei que a imagem não é relevante para este artigo. Por exemplo, com certeza seria uma imagem relevante, por exemplo, sei lá, para a página do Bloco de Esquerda, possivelmente, porque é uma reunião dos membros do Bloco de Esquerda com a FENPROF. Ou, por exemplo, para uma página das pessoas, por exemplo, que estão identificadas nesta foto, ou quanto muito, por exemplo, a Mariana Mortágua ou a Joana Mortágua, por exemplo. Mas para este artigo específico, eu considerava que não era uma imagem que fazia sentido e por isso quis. Quis identificar porque é que eu achava que a imagem não era relevante para este artigo. Sobre imagens, sobre a inserção de imagens, por agora é isto. Não sei se mais alguém, se há alguém que tenha alguma dúvida. Se não, passávamos ao slide seguinte, que é as legendas das imagens. Alguma questão? Para Já já? disse tudo ok. Para já tudo ok. Eu sei que é muita informação e é muita informação, mas também confesso, também o facto da sessão também estar a ser gravada, podemos sempre utilizar mais tarde como manual, para tirar só algumas dúvidas. E estes slides também irão para o Commons e depois Sim, partilhamos o link também. sim. Pronto, acho que Então ninguém vou tem mais continuar. questões. Se quiseres, podes Ok. avançar. Então vou continuar. Então, a próxima edição sugerida que vos vou falar são as legendas de imagens, que é o ponto C das edições sugeridas, sim. Então, eu na legendagem de imagens, eu vou, lá está, naquele primeiro ecrã, clicar em adicionar, e vou dar no legendar imagens, vai-me aparecer. Vão começar a aparecer-me imagens. Neste caso, apareceu-me a imagem da Marta Krasova. Aparece-me esta imagem belíssima dela, não é? Tenho algumas características da imagem. Sei quem é, sei como é que esta imagem foi identificada, quem é o autor, em que data. E depois caberá, eu poderei escolher se quer ou não adicionar legenda a esta imagem. Nestas situações, normalmente, quando eu não conheço bem as pessoas que podem estar, que podem estar nesta imagem, muitas vezes eu vou pesquisar sobre essa pessoa para me ajudar a tentar perceber se aquela imagem faz ou não sentido legendá-la de determinada maneira. Neste caso em específico,
da Marta, eu decidi adicionar a legenda, clicando aqui no ponto 1, lá está, tenho sempre aqui as setinhas que posso ir escolhendo outras imagens. Ele volta a perguntar-me, eu vou adicionar a legenda da imagem em português, ele pergunta-me sempre para ver se a descrição está em português, se eu estou a legendar diretamente em português. Eu, neste caso, coloquei como legenda Marta Krasova, eu publiquei, não é? Ou seja, eu decidi que esta era a legenda que queria colocar e cliquei em publicar. Ele pergunta-me novamente, ele faz uma dupla verificação para verificar para me perguntar se eu quero ou não rever a legenda da imagem. E se eu concordar com a legenda aparece depois aqui por baixo, e se eu concordar com a legenda, eu vou clicar em publicar, e aqui no final eu tenho a imagem de como é que a imagem que tem, ou seja, o ficheiro com o nome martakrasova.jpg tem agora uma legenda a dizer Marta Krasova. Esta é muito simples, ou seja, aqui não é como as outras em que eu escolho sim, não, em que me perguntam porquê ou porque não. Esta aqui é mesmo que nome, que legenda é que eu vou dar a esta imagem. Aqui. É verdade, não mencionei o gato Primavera. Não mencionei o gato na imagem, se calhar não foi uma boa legendagem, porque poderia dizer Marta Krasova com um gato. E talvez não tenha legendado devidamente. Mas pronto, foi esta a legenda que decidi colocar nesta imagem. E se pesquisarmos agora pela imagem da Marta Krasova, já vai aparecer esta legenda que eu dei. Há aqui uma pergunta que é feita, Se que nestas é... imagens cabem a legenda alternativa. Desculpem, desculpem, não devia. Nestas aqui não. Quer dizer, ah, aqui nesta funcionalidade eu não tenho a possibilidade de colocar uma legenda alternativa. Não, não tenho. Aqui não. Eu não, desculpem, estou aqui só atento. Ok. Aqui eu não consigo fazer a legenda alternativa, ou seja, possivelmente é uma boa sugestão para um desenvolvimento da própria aplicação, mas aqui eu não consigo fazer legendas alternativas. Só consigo mesmo fazer a legenda da imagem. E pegando aqui, até posso vos dizer aqui, por exemplo, esta imagem após publicada, demonstra-me a legenda da imagem em português, e depois aparece-me aqui etiquetas de imagem. Neste caso, esta imagem já tinha etiquetas, mas também não me permitia colocar nesta funcionalidade as etiquetas, ou seja, está assim tudo um bocadinho compartimentado. Mas da minha experiência e daquilo que consegui perceber ao utilizar a aplicação, não é possível colocar aqui a legenda alternativa. Não sei se há mais aqui alguma questão, se não passava para o último slide. Para o último slide, não, para a parte das etiquetas de imagens. Acho que não. Então Podemos. sim, então vou continuar. Então, passando à última funcionalidade da aplicação, que é colocar etiquetas de imagens. Lá está, voltando àquele quadro inicial, eu vou clicar, vou escolher a funcionalidade, a edição sugerida de etiquetar imagens. Às vezes é muito difícil etiquetar imagens, porque às vezes as imagens são imagens muito são imagens difíceis de etiquetar, no sentido em que nós não percebemos muito bem o que é as imagens, e então temos que fazer uma certa pesquisa.
mas clicando e as etiquetas são, no etiquetar imagens, lá está, são importantes porque são formas de facilitar depois no Commons, por exemplo, encontrar determinadas imagens pesquisando por determinados termos, não é? E é esses termos que nós chamamos etiquetas, não é? Que vamos aprender aqui que vos mostrar como é que se faz na aplicação. Então, eu escolhi então etiquetar imagens, não é? Quero adicionar etiquetas às imagens e aparece-me logo uma sugestão, neste caso apareceu-me esta sugestão, coloca-me o nome do fecheiro, que aqui é o nome do fecheiro até relativamente, que me permite saber um bocadinho mais desta imagem, mas os nomes dos fecheiros podem ser 1234.jp. Ou seja, nós temos muitas vezes que clicar na imagem para interpretar a imagem e eu digo que quero adicionar etiquetas e eu vou clicar em adicionar etiquetas. E ao clicar em adicionar etiquetas, vai-me aparecer um ecrã com uma lupa e onde eu vou escrever as etiquetas que eu quero adicionar. E eu começo a escrever e vai começando a aparecer, à medida que eu vou escrevendo, vão-me aparecendo algumas sugestões. Neste caso, eu queria futebol feminino e comecei por escrever futebol e depois apareceu-me logo o futebol feminino que eu etiquetei. Achei também que seria importante etiquetar com o nome das duas equipas, porque eu tinha essa informação no nome do fecheiro. Podia também clicar na própria imagem para ver se encontrava mais informações do próprio fecheiro que me ajudassem a etiquetar imagens. Portanto, eu escolhi nesta terceira imagem colocar London City Lionesses, acho que é assim, é que é o nome de uma equipa de futebol. Pronto, e no fim, escolhidas, eu, neste caso não há limite de etiquetas, e eu decidi publicar as etiquetas que tinha, clicar em publicar estas etiquetas. Sobre esta funcionalidade, eu tenho que ser sincera convosco no sentido em que esta funcionalidade ainda tem assim alguns bugzitos, ou seja, depois de publicar as etiquetas, muitas vezes a se- parece que a informação não fica publicada à primeira. Ou seja, muitas vezes ou seja, clica-se em publicar e voltamos ao início a perguntar se eu quero adicionar etiqueta. Há aqui um pequeno bug nesta, neste ecrã daqui das etiquetas de imagens. E também gostava de referir isso, que é não acontece sempre, mas acontece às vezes. Parece que vamos imaginar, parece mesmo uma etiqueta. Vamos imaginar uma etiqueta de papel de papel autocolante que nós estamos a colar no frasco da compota, mas que por alguma razão a cola do autocolante não é assim tão boa e que não parece que não ficou à primeira. Pronto, assim acontece um bocadinho. Estou a fazer aqui uma analogia, mas acontece um bocadinho com esta funcionalidade nesta aplicação, está bem? Há aqui nesta aplicação é assim um bocadinho mais. Às vezes acontece este problema de parece que as etiquetas não ficam imediatamente guardadas. Só aqui, eu vou voltar aqui atrás. Nesta parte, este era o último slide sobre assim, as grandes, sobre como é que é editar, sobre estas 4 edições sugeridas, na aplicação. Eu, eu queria partilhar também só um bocadinho convosco, que é a aplicação. Esta aplicação para Android funciona muito bem, ou funciona bem, não muito bem, funciona bem para as edições sugeridas.
tem estes pequenos bugs, por exemplo, no etiquetar as imagens, ou às vezes também na legenda das imagens, nós clicamos em publicar e parece que a imagem depois não fica legendada e ele pergunta-nos outra vez se nós queremos legendar novamente. Ou seja, a aplicação ainda tem aqui alguns bugs no que respeita, mesmo no que respeita às edições sugeridas, mas é muito interessante utilizar a aplicação para isso. Contudo, também editar diretamente, ou seja, eu escolher um artigo, eu quero editar um artigo, e porque lá está, vou nos transportes públicos e ouço na rádio, imaginemos que alguém ganhou um prémio e então eu quero já inserir esse dado na página dessa pessoa que alguém ganhou um prémio e a fonte e utilizar a aplicação para isso. Da minha experiência é muito difícil. Esse tipo de edição na aplicação não é nada, é uma edição em código. Ou seja, não é uma edição como muitas vezes obriga-nos a saber um bocadinho sobre como é editar em código na Wikipédia, e não é nada fácil e não é nada, eu estava a tentar utilizar, não utilizar a palavra, mas não é user-friendly, para esse tipo de edições. Lá está. Para estas edições sugeridas, eu acho que a aplicação tem ferramentas muito interessantes e muito divertidas para editar propriamente um artigo, fazer um artigo de raiz. Não, eu acho que é muito cansativo fazê-lo no telemóvel, até temos que fazer cópias muitas vezes da bibliografia que sustenta o artigo que nós estamos a fazer e, portanto, requer outro tipo de agilidade, mas mais do que isso, na aplicação, não me parece ser fácil editar, porque nos obrigam a editar por código em vez de utilizar o editor visual, que eu acho que é uma mais-valia de editar, quer no computador, quando utilizamos o computador, utilizar o editor visual, quer utilizar, por exemplo, no telemóvel, a edição via browser, que foi aquela que eu mostrei no início. E que também, pronto, depois podemos fazer outra sessão para explicar mais como é que se edita mesmo artigos com o telemóvel via browser, mas a primeira que eu vos mostrei via browser é melhor para editar artigos porque tem editor visual e é mais fácil. De qualquer modo, eu acho que a aplicação dá aqui para um utilizador que não tem muito tempo e que acho que é uma mais-valia, mas ainda precisa de ser bastante desenvolvida, acho que era interessante, por exemplo, também haver esta possibilidade de eu poder escolher temáticas sobre as quais gostava de receber edições sugeridas, ou até ter também com graus de dificuldade, muitas vezes, porque muitas vezes as imagens que nos aparecem são ou porque as imagens ou porque os artigos que nos aparecem realmente não podem não ser muito interessantes nem relevantes para as temáticas que nós gostamos de editar. E eu acho que também seria interessante para quem quisesse, evidente, a aplicação poder ter essa funcionalidade, nós podemos escolher sobre que temáticas é que nós gostamos de editar. E acho que isso poderia trazer até e aproximar mais o utilizador, que normalmente é leitor da Wikipédia, para ser um utilizador editor da Wikipédia. E é isso. Vamos editar, quem quiser, e obrigada pela vossa disponibilidade. E agora todas as dúvidas e mais algumas e questões que possam ter sobre isto. Eu gostava de vos ter mostrado mais coisas, mas isto é um mundo muito grande. E também a verdade é que não existem manuais, portanto, isto é a minha experiência, isto é mesmo a minha experiência, e é de um cariz muito autodidata a explorar a ferramenta. Com certeza vocês, se agora, ou alguns de vocês, se forem editar, vão descobrir outras coisas e vão ter outro tipo de experiência. Ou seja, lá está, isto é
como não existe manual, é mesmo, tem um caráter muito exploratório. E é isso. Pronto, se alguém tiver alguma questão, se quiser dizer alguma coisa. Sim, quem quiser falar é só pôr a mão no ar que eu abro para falarem. O João está a agradecer aqui, não sei se consegues ver a mensagem. Obrigada, Jean. Eu não sei se no caso, o Jean, creio que nunca editou, e se calhar isto foi assim uma avalanche de informação, Jean. Espero que não, não tenha, que tenha criado um bichinho para editar mais e não para, para dificultar mais, mas lá está, também estou por aqui e se for preciso alguma coisa ou ensinar algo, também farei. Também o farei sem problemas. Que bom. Ótimo, ainda bem, já. Que bom saber, que bom saber. Então, mais um para editar, mais uma pessoa para se juntar à edição. Eu não sei se quem está ainda aí quer testar um bocadinho, fazer alguns testes de edição, enquanto aqui estamos Eu ainda. fui testando o aplicativo enquanto a Rita explicava, eu fui testando porque para eu entender eu preciso de ir fazendo. Acho que a explicação da Rita foi muito ilustrativa, com as imagens e com tudo ajudou muito a entender. Sim, Mas acho que, para mim, o que eu senti o de adicionar as descrições de artigos, acho que é o mais fácil dentro do aplicativo. Pro concordo. aplicativo, sim. É, Estava a ver agora as outras, a de inserir imagens, às vezes as que aparecem é como algo muito aleatório, se não tens nenhum conhecimento, é como não sabes, não? Tens que sair do aplicativo, pesquisar, voltar para algo assim mais. eh, Acho que as descrições é do mais fácil, pelo que eu senti sim. agora. Sim, é isso mesmo. Eu também tenho essa também tenho essa sensação, ou seja, a descrição de artigos é essa, pronto, como eu dizia, também era aquela que eu mais utilizava. O facto de, de lá está, de não conseguirmos. Porque as imagens, por exemplo, que aparecem são muitas vezes random, são coisas assim, que nem sequer sabemos muito bem. Eu, por exemplo, abri agora a aplicação e aparece-me aqui uma imagem que pá, é um conjunto químico, é assim uma imagem de células e coisas assim. Que lá está, eu não sei muito sobre isso, mas se eu pudesse ter feito uma escolha antes sobre determinadas temáticas, por exemplo, como quem edita via browser pode escolher, por exemplo, sobre ciência ou sobre ciências naturais, com certeza iria aparecer este tipo de imagens e melhor que ninguém conseguiria fazer, até fazer escrever melhor, até porque permitia também as edições, havendo esta possibilidade de escolher temáticas, possibilitava-nos também que as pessoas escrevessem sobre aquilo que gostam, não é? E, Sim. portanto, e sobre aquilo que melhor conhecem. E então, se calhar, Hum. teríamos imagens com. Mais bem legendadas ou imagens mais bem ou artigos mais bem com melhor informação ou porque lá está, editar na Wikipédia também é muito, isto não é uma profissão, não é? É um hobby, é um gosto e é algo que, portanto, é bom podê-lo fazer sobre as temáticas que nós gostamos. Sim. Não sei se há mais alguém que queira dizer alguma coisa. Eu não sei se mais alguém, se eu sou a única com iPhone aqui. E fui mandando umas mensagens a dizer o que é que era possível fazer no iPhone ou não. Realmente é uma diferença muito grande, não é? Do tipo de É. opções. Dá para fazer algumas coisas, as etiquetas de imagens não, e as descrições e as legendas de imagens também não. As outras coisas dá para fazer, mas dá um bocadinho mais de trabalho de andar a Uhum. encontrar. E tem o acréscimo de não dar as sugestões, não é? Que eu acho que é isso que acaba por ser muito útil, precisamente quando podemos
customizar os nossos interesses, não é? E isso acaba por ser mesmo, torna-se mais viciante porque eu, na verdade, desmotivo-me quando estou a Uhum. aqui e estão 30 mil imagens que não me interessam e eu estou a dizer não, 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 não. E se forem coisas que realmente estão mais direcionadas para os meus interesses pessoais, é o contrário, não é? Acaba por motivar a pessoa a continuar a editar. Eu sei que aqui dei mais prevalência à aplicação, pronto, porque a aplicação muitas vezes é o que mais fácil as pessoas têm, mas eu sinceramente acho que é muito mais giro, muito mais interessante utilizar a edição via browser, via aquele atalho que eu tinha. Ou seja, no sentido em que, lá está, nós conseguimos utilizar outro tipo podemos escolher os nossos interesses e às vezes queremos fazer coisas fáceis, outras vezes até temos disponibilidade para fazer, dar um bocadinho mais e fazer de grau médio. Via browser, editar via browser, nós conseguimos deixem-me só aqui. Nós conseguimos normalmente aqui na adicionar, como eu mostrei as hiperligações, mas o adicionar uma imagem a um artigo ou uma imagem a uma secção do artigo é muito próxima de adicionar uma imagem aqui. É muito próxima, a lógica é igual, e por isso é que eu não mostrei no outro, porque ia mostrá-la aqui na aplicação. A lógica de adicionar uma imagem via browser é exatamente igual, mas lá está, não está a acontecer isto que a Maite estava, por exemplo, a dizer que aparecem imagens que não nos interessa, porque eu já escolhi, pré-defini anteriormente qual era a temática de interesse que eu quero, que podem ser todas, ou seja, eu vou alternando entre determinadas temáticas que mais gosto. Normalmente não tenho todas, mas nunca opto por todas, mas vou alternando por algumas temáticas. E depois vão-me sugerindo, vai aparecer. Que eu acho que também é interessante, porque muitas vezes. Depois eu acho que também outra coisa é tentar explorar tanto a aplicação como as duas ferramentas são muito exploratórias, partem muito da disponibilidade que se tem de vou pesquisar sobre esta pessoa na Wikipédia e o que é que e eu posso melhorar este artigo, então como é que eu posso melhorar este artigo? E aí lá está, é explorar muito a ferramenta. Vamos pensar, é como qualquer aplicação, não é? As aplicações normalmente não trazem livros de instruções ou talvez sejamos poucos nós que vemos livros de instruções, mas não é, ou seja, é muito exploratória, são aplicações que permitem muita exploração e eu acho que é assim que é a forma que se consegue ter também alguma noção do que pode ser melhor ou não na aplicação ou na outra ferramenta.